boa tarde, um excelente almoço. Hoje eu e a Elaine estamos no almoço terapêutico com mais uma questão que nós recebemos na infância e agora na nossa vida adulta começa a explodir, começa a nos trazer as consequências. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a humilhação, que é a dor de ser diminuído. Essa questão da humilhação, ela é uma ferida que na criança encolhe a alma. É uma violência que ela sente silenciosa, que não deixa marcas no corpo, mas deixa alguma cicatriz na identidade dela. Quando uma criança é ridicularizada, quando ela é exposta, diminuída, ela aprende a se esconder da sua própria essência, do seu próprio eu. E é exatamente nesse momento que ela começa a se retrair, a ficar tímido. Por quê? A timidez, a vergonha de se expor e ser ridicularizado. Aquela questão de que se ela se colocar, ela pode ser exposta. Essas dores, elas vão trazer questões muito profundas no adulto hoje. Então, quando que um adulto ele pode estar refletindo essa humilhação? O medo de falar em público, não precisa nem ser para muita gente. Numa reunião de trabalho, isso nós atendemos muito no consultório. Pessoas que têm medo de se expor, de colocar as suas ideias. Nós já até falamos sobre isso aqui. Olhe para isso se você tem esse medo. Esse é um medo, um dos maiores medos da humanidade. O medo de falar em público, o medo de expor as suas ideias, o medo de se colocar e não ser bem aceito. É o, o medo da exposição mesmo, porque se eu me colocar, as pessoas podem me expor de alguma forma. E esse medo é um medo muito profundo. É uma pessoa que fica retraída dentro de si, com medo até dela mesma, porque ela não sabe mais quem ela é. Ela meio que se perdeu nesse caminho. Porque essa humilhação, ela rouba da criança a crença mais básica e importante que nós podemos ter, que é o sou digno de respeito. Então, essa frase, eu sou digno de respeito pela pessoa que sou, às vezes é perdido nessa infância e os adultos não sabem muito bem lidar com essa criança. Como é que fica, Elaine? Como é que acontece? Quais momentos da infância isso pode estar se aflorando? Vamos pensar assim, né, gente? Boa tarde, né? Vamos pensar assim: o pai e a mãe têm uma criança ferida dentro deles, né? Eles passaram por humilhações, não curaram essa criança. Então, eles vão lidar com os filhos da maneira como eles também receberam. E eles não têm muita noção e vão fazendo e vão falando. Nós também somos mães, a gente sabe que a gente erra muito sem saber, sem ter consciência, mas a gente fala, faz, olha, né, com olhares, com palavras, com sentimentos, que a criança vai recebendo mensagens. Às vezes a mensagem é direta, às vezes é indireta, né? Então, por exemplo, quando você faz comparação, então você tem dois filhos, você fica comparando um filho com o outro. Você fica falando, olha o seu irmão como é, olha a sua irmã como é que faz. A coisa pior que tem é quando o irmão mais velho vai bem na escola, e aí ele vai depois para a escola mais novo e fala assim: olha, você é irmão de fulano. Ai, seu irmão é excelente aluno, você precisa ser bom como ele.
E às vezes a criança não tem, esse irmão mais novo não tem a mesma inteligência. Ele não vai tirar notas tão boas, porque a inteligência dele é outra, né? E aí ele vai se sentir humilhado. Muitas vezes, né, comparam você com as suas primas. Olha como sua prima está bem. Olha como sua prima faz bem tal coisa. E olha só que bacana isso. Então, essas comparações são muito, muito traumáticas para a criança e vão gerando dentro da mente da criança aquela sensação de que ela não é boa, né? O outro é melhor sempre. Porque na comparação, você pega o que o outro tem de melhor e o que a criança tem de pior. E vai ficando sempre essa sensação que ela é o pior. Também, quando você grita com a criança em público, quando você reforça o erro da criança na frente de todo mundo, por exemplo, na fase, a gente teve aqui já um almoço terapêutico incrível, quando a gente falou muito do corpo, né? E do jeito do corpo, enfim. Nós falamos aqui sobre humilhação da criança quando está na fase da fralda, que a gente acha que tira a fralda e no mesmo momento a criança já vai para o piniquinho lá. Não, ela vai ter que sentir, ela não tinha, era automático. Tem que ter um tempo para ela sentir. E aí ela é humilhada na frente de todo mundo, né? De novo você fez cocô na calcinha, na cueca. Você grita com a criança na frente de todo mundo. Só pentelha, seu chato, vai falando coisas pejorativas. E a criança está absorvendo tudo aquilo. Muitas vezes também são críticas destrutivas. Você não serve para nada. Olha só, você não presta para nada. Você é incapaz de fazer isso. E a gente vai falando da boca para fora. Não é uma coisa que você sente. Mas você ali naquele momento está tensa, está estressada, enfim, você descarrega na criança, não ensina nada e destrói muita coisa dentro da criança. Muita ridicularização dos sentimentos, né? Às vezes a criança chora não para fazer birra, às vezes ela está sentindo uma dor mesmo, um sentimento genuíno. E você fala, ai, que ridículo, ai, que mimimi, engole o choro, né? Então, esse tipo de comentário, esse tipo de ridicularização dos sentimentos da criança vão fazendo com que aquela criança que é mais sensível vá endurecendo os sentimentos dela, vá se fechando. E isso, na idade adulta, tem um custo altíssimo com doenças que vão aparecer, né? E ser tratado também como incapaz ou menos, né? Então, muitas vezes, assim, a criança, ela tem um jeito de ser que ela bate nas coisas com facilidade, quebra, é meia desastrada, é o jeito dela. Você está sempre ali falando, olha como você não consegue, olha como o seu irmão não quebra nada, você quebra tudo, veja lá como você é incapaz, como então a criança vai se sentindo menos, né? De novo entra numa espécie de comparação, onde ela fica sempre se sentindo menos. Ela acaba sempre criando dentro dela uma internalização de que ela é errada, de que tudo que ela faz é errado, que ela sempre é menos. Então a humilhação traz essa diminuição na criança que vai refletir fortemente na adolescência. Porque na adolescência o adolescente vai desabrochando por uma fase de desafios, de coisas novas, onde já é natural a gente ter medo, né? Porque tudo que é novo a gente tem medo. Só que daí ele tem tanto medo de errar, de ser criticado, de ser humilhado, que muitas vezes ele se fecha, muitas vezes ele não consegue fazer, né? Muitas vezes ele acaba é, ficando, pulando momentos importantes da vida, muitas vezes ele não quer viver aquilo, ele sofre, ele não se enturma, ele fica isolado, ele fica na timidez, ele fica sempre se sentindo não pertencente. Tem uma vergonha excessiva, faz ele ficar sempre afastado do grupo, ele não interage socialmente, tem dificuldade, às vezes, de relacionamento a dois na adolescência, medo de beijar, é muito comum aqui no consultório, às vezes chegam os garotos, é muito mais comum no menino, até para mim aqui, né? Parece mais menino do que menina. 14, 15, 16, até 17 anos, essa fase, eles estão passando, às vezes, por um processo meio depressivo, de muita ansiedade. E aí, quando você vai ver, é o medo de beijar, é o medo de não saber o que fazer, é o medo de beijar e depois acabar, ter que ir para o sexo e não saber o que fazer. Então, assim, aquela vergonha, aquela ansiedade, por quê? É o medo de não ser capaz, é o medo de errar, né? É o medo de ser comparado com
por exemplo, com outra pessoa que já beijou. Então, é uma timidez É, extrema e também um comportamento muitas vezes agressivo, porque a pessoa fica na defensiva. Como ela já se sente menos, ela sempre acha que ela é menos, ela já fica na defensiva. E o adolescente também se fecha muito. Ou ele fica muito fechado, ou ele ataca para não ser atacado. Então, às vezes, você tem aí um caso, um adolescente muito rebelde, principalmente com a mãe, né? Que a mãe sempre perdoa, então eles são muito rebeldes com a mãe. Pode ter certeza que ele está tendo alguma dificuldade na parte afetiva, lá na escola, nos relacionamentos, e por isso que ele está tão agressivo ou tão para dentro, não sai do quarto, fica lá fechado. Conversa, vai ajudar, pergunta onde você pode ajudar, sem crítica, sem julgamento, com compaixão e sempre fazendo essa pergunta. Eu vejo você, eu sinto que você está precisando de alguma coisa, como que eu, como mãe, posso te ajudar? Como eu, como pai, posso te ajudar? Então, não critica, né? Você não sai desse quarto, você está sempre gritando, está sempre agressivo. Não, isso só piora. Conversa com o coração, de forma genuína, com compaixão e sem julgamento. A pergunta que sempre fica dentro da pessoa que passa por isso é: se eu mostrar quem eu sou, eles vão me machucar com certeza. Então, ela sempre pensa assim, que eu preciso esconder quem eu sou. Porque se eu for quem eu sou, as pessoas com certeza vão me machucar, porque elas vão me humilhar. Olha só como é difícil viver assim, né, Roseli? Muito complicado. sim. E aí, a hora que chega na vida adulta, esse ser que tem tanto medo, né, de ser julgado, como que essa pessoa vai viver aí os seus dias? Muitas das vezes sendo perfeccionista, porque quanto mais perfeito ele for, menos crítica, teoricamente, vai receber, porque tem medo de receber essas críticas, né? Só que ele é autocrítico, muito autocrítico. Então, tudo para ele tem defeito. Porque se ele está vendo defeito, o outro também pode ver e aí ele vai ser criticado. Ele tem dificuldade de se expor profissionalmente, que foi até o que eu falei lá no começo, né? De se colocar, colocar aquilo que ele expressa, a sua sabedoria. Normalmente são pessoas muito sábias, são pessoas que aprendem muito, que têm muito conhecimento, mas dificuldade de se expor, de se colocar, medo de falar, medo de se aparecer, medo de liderar outras pessoas. Por quê? Porque se falhar, será criticado. Então, tem muito medo de crítica. Em relacionamentos, normalmente está em relacionamento de submissão. Então, é submisso ao outro. Isso independe se é homem ou se é mulher. Ou numa hiperdefesa. Então, está sempre se colocando ali pronto para que se o outro não deixar o outro falar, já está sendo agressivo em cima. E uma tendência de aceitar pouco se anula muito na sua vida. Normalmente não se coloca. Então, deixa, tá vendo as coisas, mas pelo medo da crítica, ele se resguarda. É uma pessoa muito introspectiva, porém muito inteligente. Esse adulto humilhado, ele vive uma sensação constante de estar sendo observado, avaliado, julgado. Por quê? Porque ele tem tanto medo da crítica que ele está a todo instante, o que estão pensando de mim, o que estão falando de mim, o que, ele está nessa loucura. E essa humilhação, ela vai ativar no cérebro a mesma região da dor física. Essas pessoas, elas normalmente podem desenvolver frequentemente laringite, dores de garganta, problemas respiratórios, fraturas quando adulto, porque isso tudo é fragilidade. A garganta, porque está direcionado à fala. Então, verifica como que você está no seu dia a dia, observe-se
e veja como é que você se relaciona com essa questão. Porque normalmente essa pessoa está sempre com o coração acelerado, porque ela está sempre preocupada se ela alguém está observando e ela com medo de ser criticada. Ela tem muito medo de se expor. Então, quando ela tem que estar nessa posição, imagine uma pessoa que na escola, como adolescente, ou na faculdade, por exemplo, terminando o curso que ela tem que apresentar um TCC, a dificuldade que essa pessoa tem de se colocar, apesar dela saber tudo que ela fez no seu trabalho, mas ela tem uma dificuldade gigante de se colocar para poder apresentar o seu trabalho de conclusão de curso. E quando nós conseguimos desbloquear isso, é como se fosse mágica muitas vezes. Nem a própria pessoa acredita que ela pôde fazer tanto, porque é uma pessoa muito retraída, é uma vigilância social constante, porque ela está sempre com medo dessa crítica, com medo de ser criticado, com medo de ser humilhado mesmo. A vergonha instalada ali é muito grande. E a frequência da vergonha, como nós vimos no episódio, um episódio passado, a frequência da vergonha ela é muito baixa. E essa vergonha, ela vibra no corpo com muito medo. Então, esse medo paralisa a pessoa, paralisa ela na vida dela e até mesmo ela poder progredir profissionalmente. É uma pessoa que tem muito conhecimento e, pelo medo da exposição, ela não consegue ter um desenvolvimento profissional que poderia ser muito melhor do que o que é, né? Mas, como tudo na vida, nós temos como ressignificar isso, não é, Elaine? Sim, como tudo na vida, nós temos, né, a neurociência dizendo para nós aí a importância da gente olhar para dentro. O autoconhecimento nós vamos falar aqui sempre, né? A neurociência mostra para nós a plasticidade, mostra para a gente que quando você muda um ponto de vista, você muda tudo. Você pode se curar, né? Só que nós estamos sempre aqui dizendo, o autoconhecimento é o único caminho para isso. É preciso olhar para dentro. E no caso aqui da humilhação, é olhar para dentro sem julgamento. Eu preciso aprender a olhar para mim, não da maneira como eu achei que as pessoas me olhavam na infância, adolescência, mas da maneira como eu sou de verdade. É olhar para mim entendendo que eu sou humana, que eu posso errar, que eu posso falhar, e que o erro não me define, que aquela falha não me define. Porque um erro eu posso errar várias vezes, mas eu também acerto muitas outras vezes, né? Eu erro, eu não sou o erro, eu só errei. Então, muitas vezes a gente erra e fica parada, não põe uma vírgula, a gente põe um ponto final ali. Eu errei e parei. Não, eu errei, vírgula, vou fazer de novo até acertar. Vou aprender com o meu erro. Então, seguir em frente e não deixar que isso faça você se encolher e assumir que você é aquele erro. Não, você é humano, né? Você pode errar, você pode falhar, você pode ter dificuldades, limites, e mesmo assim você continua sendo importante e de valor, porque você é humano e o humano é assim, né? A pessoa que foi muito humilhada, muito criticada, ela não tem voz, ela não tem posicionamento, ela vira tapete das pessoas. As pessoas pisam em você e você fica quieto, calado, calada, né? Não faz nada. E isso, com certeza, vai judiar demais de você, vai fazer você ficar doente. Muitas doenças vão vir aí, não é se vai ficar doente, é quando vai ficar. Fora que a gente já falou aqui, né? Tem um almoço terapêutico incrível que a gente falou sobre vibração energética, que fala isso, quando você é para dentro, é tímido, é fechado, a sua vibração é muito baixa. E aí as coisas ficam muito difíceis para você. E acaba ficando uma vida mais pesada, né? Quando poderia ser tudo mais fácil. Então, a frase de cura para você é sempre dizer para você mesmo: eu me respeito, eu mereço respeito. Eu mereço o meu tempo, eu mereço o meu jeito de ser,
né? Eu mereço respeitar o meu tempo, a minha forma de ser, o meu momento. Eu mereço ser diferente, eu me respeito sendo diferente, eu me aceito sendo diferente, porque às vezes você é diferente das pessoas da sua casa. E você foi muito criticado por isso. Não porque está errado, mas porque eles não sabiam lidar com você por ser diferente, né? Muitas vezes você foi incompreendido, muitas vezes você não, também não se aceitou em muitas situações. Então, é muito importante a gente pensar que curar a criança interior, através do autoconhecimento, da terapia, é também libertar e transformar o adulto. E a boa notícia é que trauma que você viveu na adolescência, na infância, não é uma sentença, não é para sempre. É uma ferida, e toda ferida pode ser curada, toda ferida pode se tornar uma cicatriz. Então, você pode sim curar essa ferida, e você pode começar sempre pelo único caminho, olhando para dentro. É sempre olhando para dentro que a gente consegue curar, né? E sempre dizer para você, eu não merecia essa humilhação. Vamos imaginar que a sua mãe pôs uma toalha novinha na mesa, você derrubou o suco ali. E aí, naquela hora no ímpeto ali da raiva, talvez, do estresse, ela gritou com você e falou: Olha só o que você fez, eu acabei de pôr a toalha limpa, você sujou, você não presta para nada, né? Olha como você é incapaz. Então, você acha que você mereceu aquela humilhação? Não, você era só uma criança, um adolescente, você é um ser humano, você pode derrubar o suco, você pode errar, você pode fazer tudo. Você só precisa entender que aquilo que foi falado para você não é verdade sobre você. Né? As pessoas falaram da boca para fora, falaram aquilo que estava dentro delas. A gente só dá aquilo que está dentro de nós, aquilo que a gente já traz. Então, sempre fale para você mesmo: eu existo, eu importo e eu tenho valor. Então, por um segundo agora, feche os olhos um pouquinho, respire profundamente. Vá sentindo o ar entrando, o ar saindo profundamente. Vá sentindo o seu coração se expandir, se contrair. Vá soltando todo o seu corpo, vá relaxando o seu corpo. E enquanto você vai soltando, relaxando o corpo, respirando, procure encontrar a sua criança. Aquela menina que você foi, aquele menino que você foi. E eu quero agora que você acolha essa criança no seu colo, com muito amor, carinho. Se não der para pôr no colo, porque está grande já, ponha sentado ao seu lado. Mas o importante é que tenha um acolhimento, uma amorosidade. E que você fale para esta criança: a partir de hoje, sou eu que vou cuidar de você. Eu sou você do futuro. E eu vim aqui te dar a permissão de olhar para você, para quem você é de verdade. Eu vim aqui te dar permissão para ser livre, para ser você mesmo. Independente do que os adultos dizem ao seu redor, independente das críticas e julgamentos que eles fazem, tudo isso é sobre eles, não é sobre você. Você é único, única, importante, de valor. Eu vim aqui dizer que eu permito que você acredite em você, que você respeite o seu tempo, o seu momento, a sua pessoa, o seu ser. E você respeita o ser humano que você é. Eu vim aqui te dizer que eu permito que você erre, fale, tenha defeitos, limites, mas que você também assuma todas as suas qualidades, habilidades, todas as coisas boas que você é. Eu permito que você exista. Eu me importo com você, eu confio em você. E a partir de hoje, eu permito que você passe a confiar em você, a se respeitar, independente do que dizem. Porque o amor é incondicional. Mesmo que eles critiquem, julguem, falem um monte de coisa negativa, eles amam você de qualquer jeito, incondicionalmente. Então, não ouve. Simplesmente seja você. Acredite em você. Entenda que você é importante e de valor.
Olha essa criança sorrindo para você. Abraça essa criança com todo o seu amor e leva essa criança agora para dentro do seu coração. E enquanto você sente essa criança aí dentro, bem mais fortalecida, respire isso, fique com isso. E vá gentilmente aqui agora, se movimentando, espreguiçando. Quando sentir vontade, abrindo seus olhos. Aqui e agora. Lembrando que só você pode fazer isso por você. Só você pode se curar. E quando alguém, agora na vida adulta, falar para você algo que você sabe que você não é, não ligue, você sabe que você não é. Agora, quando as pessoas quiserem julgar, criticar, dar opinião sobre a sua vida, você pode dizer para a pessoa: essa é só a sua opinião, né? Não precisa ser quem você é só a opinião do outro. Não quer dizer que é verdade. A gente só dá opinião e fala daquilo que está dentro de nós. Então, cuidado. Você tem que olhar para você para saber bem quem você é e para nunca deixar que o outro que está falando dele faça você acreditar que você é aquilo que você não é. Fica aí a nossa mensagem de hoje em mais um almoço terapêutico. E E não que esqueçam de compartilhar esse almoço, de colocar um joinha. Coloque seu comentário também para nós. O que para você está fazendo sentido esses temas que nós estamos trazendo? Porque muitas pessoas mandam no particular, mas você pode mandar também aí, né? Mas nos fale, porque é importante para a gente também, para nós seguirmos aqui no nosso processo e cada dia trazendo muito mais conhecimento para você, para o seu autoconhecimento, para a sua evolução. E nós estamos aqui exatamente para isso. E deixando aqui um grande beijo no seu coração e até próxima quinta-feira.